A paz do Senhor Jesus. Tô aqui para gravar mais um curto vídeo. Eu sempre falo isso e os vídeos ficam longos. Mas eu queria falar de algo que talvez na nossa igreja, nas nossas igrejas, nós estamos um pouco adormecidos em relação a esse assunto, sobre a vinda do Senhor. E hoje eu queria falar um pouco sobre a vinda do Senhor, sobre como nós precisamos despertar os nossos corações, esse alerta que o Senhor tem colocado no nosso coração sobre o tempo que estamos vivendo. Eu creio no meu coração que nós não temos mais tanto tempo assim como nós achamos que temos. A palavra do Senhor diz que a vinda do Senhor será como nos dias de Noé, que todo mundo casava, dava-se em casamento, bebia, comia, ia para festas, a vida estava acontecendo até que a Bíblia diz que Noé com a sua família entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Esse é um grande alerta para a nossa vida, como nós precisamos viver sempre com essa visão de que o Senhor está vindo, de que o Senhor está voltando. Isso serve para nós mantermos o nosso espírito vigilante, sempre vigilante, cuidando da nossa vida, pensando como nós precisamos viver o nosso dia a dia, mas também serve de consolo para a nossa alma, de consolo para o nosso coração, de saber que um dia Deus, através de Cristo, julgará o mundo e colocará um fim no pecado, colocará um fim nos ímpios, colocará um fim naqueles que blasfemam contra o nome dele, e cada um vai para o seu lugar, para o seu destino, e tudo estará resolvido, tanto para os eleitos de Deus como para os ímpios. E isso eu sei que é terrível quem não crê em Jesus, porque a Bíblia diz, né? Aquele que crer e for batizado será salvo, e quem invocar o nome de Jesus será salvo. Mas nós precisamos também vivermos em alerta, porque há um destino terrível para aquele que não crê. E para nós, cristãos, a vinda do Senhor é um consolo para a nossa vida. Nós precisamos almejar, é, 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 visualizar essa vinda do Senhor, porque é um consolo para nós. Todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus têm que se regozijar e se consolar com essas palavras, como disse o apóstolo Paulo. E eu queria ler aqui, depois dessa introdução, ler aqui em Atos, no livro de Atos, a partir do capítulo 1, dos versos 9 ao 11, que é quando o Senhor, Atos que foi escrito por Lucas, né? Tem o Evangelho de Lucas e Atos. E aqui é quando o Senhor termina tudo, ele já havia sido crucificado, já tinha ressuscitado. E então aqui é quando Jesus ascende ao céu. E eu vou ler aqui a passagem e trazer algumas reflexões, que diz assim: Atos 1, versos 9 ao 11. E falar dessas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que dois homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhe disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Ou seja, Jesus teve uma ascensão visível, os seus discípulos, tanto que até uma pergunta que, uma última pergunta que o discípulo pergunta para Jesus se ele restauraria o reino de Israel, e Jesus responde que não compete a nós sabermos o tempo que Deus Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E então Jesus ascende ao céu. E essa é uma esperança para nós. Do mesmo jeito que os discípulos no primeiro século viram Jesus ascender aos céus e uma nuvem o cobriu, da mesma forma Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Eu creio, estou. Claro que eu preciso ainda estudar muito a palavra de Deus para tirar certas conclusões,
mas eu creio que o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus será primeiro para o arrebatamento da igreja, onde nós, a igreja do Senhor, encontrará o Senhor nos ares e iremos para as bodas, iremos estar no céu. E eu creio que Jesus voltará uma segunda vez em Apocalipse, no final do livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus volta com os seus santos para então ter a batalha do Armagedon. Eu creio que a vinda do Senhor Jesus terá duas etapas, mas independente disso, o Senhor Jesus irá voltar da mesma forma que ele foi para o céu. Ele irá voltar para resgatar a sua igreja. Nós não estaremos ao léu, nós não estamos caminhando para a destruição. A igreja do Senhor não está caminhando para a destruição. O mundo tem as suas ideologias nocivas. Hoje o mundo está estranho. As pessoas vivem como se não existisse um destino eterno preparado para elas, independente de seja bom ou mal. As pessoas vivem como se elas fossem viver na Terra por toda a eternidade. E não é assim. Então essa é a nossa esperança. Da mesma forma que Jesus ascendeu ao céu, ele irá voltar para resgatar a sua igreja. Amém? E eu separei mais uma passagem aqui que está em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. E aqui é o apóstolo Paulo falando da vinda do Senhor. Como se dará isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então eu creio, do fundo do meu coração, eu creio que Jesus irá voltar nesse tempo que nós vivemos. Acho que não terá mais tanto tempo assim. E eu creio que essa geração será arrebatada sem provar a morte. A igreja de Deus está muito próxima. E então Paulo diz que o Senhor virá ao brado, ao som da última trombeta, e o Senhor arrebatará, Jesus arrebatará a sua igreja, e para sempre nós estaremos com o Senhor. E esse é um consolo para nós, saber que Jesus está voltando, saber que Cristo em breve virá, e toda essa ofensa no nosso coração, essa corrupção que nos consome, como Paulo diz que toda a criação geme em dores de parto, esperando pela redenção. E eu creio que essa ofensa no nosso coração, eu acho que o Senhor já tem aturado a nossa ofensa tempo demais. E eu creio no meu coração que está chegando o tempo onde o Deus Pai, através de Cristo, irá eliminar a ofensa que nós temos contra Deus Pai do nosso coração, irá restaurar a criação, irá restaurar o nosso corpo, aqueles que partiram no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados com um corpo glorificado, sem pecado, sem ofensa. Isso tem que ser um consolo para nós. E nós precisamos viver com essa mentalidade de que o Senhor voltará, e construímos o nosso tesouro na eternidade, esperando esse momento, esperando essa realidade. Porque embora nós estejamos atentos ou não, o Senhor vai voltar, estejamos nós preparados ou não, Jesus irá voltar, e toda a humanidade estará diante do Senhor e será julgada. Então, o meu conselho e a minha reflexão é para que nós vivamos uma vida, para que nós possamos nos colocar de pé diante de Deus, de pé diante de Cristo, sem vergonha, sem ter do que temer,
apresentando boas obras, apresentando a nossa família, assim como Noé, que salvou toda a sua família dentro da arca, e Billy Graham diz que ele foi o maior pregador que já existiu porque salvou toda a família. É isso, é nós apresentarmos a nossa família a Deus, sermos os melhores e os maiores pregadores, porque poderemos dizer ao Senhor Jesus: Pai, aqui está a minha família, aqui está a minha esposa, aqui estão os meus filhos, e apresentarmos isso ao Senhor Jesus, porque não há obra maior do que essa. Então, nos consolemos que ante a última trombeta ela soará, Jesus irá voltar e nós reinaremos com Cristo. Isso é um consolo para a nossa alma. E eu queria ler aqui em Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. Que aqui é quando o escritor de Hebreus, que alguns dizem que é o apóstolo Paulo, eu tenho as minhas ressalvas, mas no verso 27, Hebreus 9, versos 27 e 28, que diz que o homem está ordenado a morrer uma vez só. Eu vou ler aqui. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento, assim também Cristo ofereceu uma só vez para lavar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Então a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, e depois disso o julgamento. Isso traz à minha reflexão, à minha mente, que nós precisamos viver da melhor maneira possível, porque nós não sabemos a hora da morte, talvez o amanhã talvez não exista. Nós precisamos viver como cada dia como se fosse o último dia, de boas obras, de gratidão, porque nós não sabemos a hora da nossa morte, e depois da morte só a verdade, depois da morte você só encontrará Cristo para julgamento. E isso tem que trazer um alerta ao nosso coração. E aí ele faz uma comparação, assim como Cristo se ofereceu uma vez só pelo pecado, usou a coroa de espinhos uma vez só, foi pregado na cruz uma vez só, veio em humilhação uma vez só, a próxima vez que Cristo pisar na terra será para julgar as nações, será para nos julgar, nos comandar com um cetro de ferro. E nós entenderemos o que é viver em retidão, viver em justiça, nós entenderemos o que é viver sob o comando de um Deus Santo. Isso tem que nos alegrar, isso tem que nos trazer esperança. E a última passagem que eu quero ler aqui para nossa reflexão está em Mateus 24, versos 36 a 39. Aqui é da passagem que eu falei sobre Jesus faz uma analogia que a vinda dele será como nos dias de Noé. Eu vou ler aqui Mateus 24, os versos 36 a 39. Mas naquele dia e hora, nenhum homem sabe, não, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias de Noé, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Isso aqui é um alerta de Jesus. O dia que Cristo virá, ninguém sabe. Unicamente o Pai. E Jesus faz essa analogia dos dias de Noé, que foram dias terríveis, onde Noé por 120 anos construiu a arca, foi zombado. A Bíblia diz que ele era um pregador da justiça, deve ter pregado, deve ter clamado nos portões para salvar aquela geração. E o que é que aconteceu? Apenas a família de Noé foi salva, porque apenas Noé foi encontrado justo diante de Deus. Isso é um alerta para nós. A Bíblia está nos dizendo que assim
como foi no passado, acontecerá nesse tempo presente. Por isso, a minha reflexão e o meu aviso a nós, a mim também, é que nós nos preparemos, é que nós despertemos e vivamos sabendo que Cristo irá voltar, sabendo que Jesus irá voltar e nós não podemos ser pegos de surpresa. Porque, por mais que nós não sabemos o dia nem a hora, aquele que vive preparado, aquele que vive em oração, aquele que vive sóbrio, aquele que vive na luz, esse dia não será pego de surpresa, porque quem vive para Cristo vive como se Cristo fosse voltar amanhã, vive numa vigilância da própria alma, vivendo em santidade, porque viver em santidade é isso, é cuidar da própria alma, viver em vigilância e fazer aquilo que Cristo fez. Cristo disse: por causa de vós eu santifico a mim mesmo. E nós, por causa de Cristo, precisamos santificar a nós mesmos para esperar pela sua vinda irrepreensíveis diante dele. Irrepreensíveis diante do Senhor. Essa precisa ser a nossa conduta. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo difícil e nós precisamos nos preparar diariamente e viver esperando o Senhor. Os apóstolos tinham essa urgência no coração deles, de que o Senhor voltaria amanhã para eles. E quanto mais 2.000 anos depois, nós estamos vivendo com mais letargia do que os apóstolos há 2.000 anos atrás. Então, se há 2.000 anos o Senhor estava próximo de vir para os apóstolos, quanto dirá agora, em pleno 2023? Quão próximo está a vinda do Senhor? Pense nisso e viva sóbrio, viva na luz, porque e se santifique para que você encontre o Senhor e apresente ao Senhor boas obras, e apresente ao Senhor o seu corpo como templo do Senhor. Apresente isso ao Senhor, porque o tempo está próximo, mais próximo do que imaginamos. Então, esse é o meu vídeo que eu gostaria de fazer. Santifique-se a si mesmo, assim como Ele é santo, assim como Jesus é santo, e se prepare, viva como se fosse o último dia da sua vida, todos os dias, e faça tudo como para o Senhor, e não como para o mundo. Faça tudo sabendo que o Senhor está te observando, sabendo que os olhos do Senhor estão sobre você. E mantenha a sua fé firme, mantenha a sua fé inabalável, não em você mesmo, mas no Senhor. Amém? Que Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.